Olá, bem-vindo! Está começando o programa Está Escrito Adoração. Temos música, poesia com Jonas Macedo e Pastor Ivan Saraiva abrindo a Palavra de Deus. Está começando agora o seu culto do fim de semana no meio dela. E você que está nos assistindo aí todas as quartas-feiras, eu gostaria de saber se você tem gostado do nosso programa, os nossos temas têm despertado em você a vontade de estudar a Bíblia, aprender um pouco mais sobre a Palavra de Deus? O Está Escrito Adoração tem um presente para você. Nós temos aqui o curso bíblico Verdades para o Tempo do Fim. Você pode conferir na sua tela, que é um curso bíblico muito bonito, com informações valiosíssimas que farão de você um estudante da Bíblia, da Palavra de Deus, e com certeza vão fazer diferença na sua vida. Se você quiser esse curso bíblico, basta escrever para a gente. Está escrito @novotempo.org.br. Nós enviaremos para sua casa totalmente grátis. Basta escrever. Está escrito @novotempo.org.br. Nem o envio você vai pagar. É totalmente grátis. Com certeza, esse curso bíblico vai fazer a diferença na sua vida. Estudar a Palavra de Deus será muito mais interessante. E você que está nos assistindo e quiser entrar em contato conosco, basta também enviar para o mesmo e-mail as suas dúvidas, as suas perguntas e também as suas sugestões para o nosso programa. Está escrito @novotempo.org.br, é a nossa forma de manter contato. Então escreva para a gente e nos fale o que você tem achado do nosso programa. Outra forma também de entrar em contato conosco é através do nosso blog, nossa página na internet, novotempo.com/está escrito. Basta clicar no menu Fale Conosco e você poderá enviar as suas dúvidas, as suas perguntas e as suas sugestões também. Além disso, muitas fotos, vídeos, artigos, muita coisa bacana e interessante que com certeza você vai gostar muito. novotempo.com/está escrito. E agora eu gostaria de mandar um abraço para todas as pessoas que escreveram para a gente. Para o Manuel de Campina Grande, Paraíba, e a Igreja Adventista Rocha Cavalcante. Manuel, um abraço para você e para todo o pessoal aí da igreja. Para a Vânia Rocha, que recebeu visitas aí numa quarta-feira, quando estava assistindo o programa Está Escrito Adoração, ela disse aqui que eles gostaram muito. Vânia, um abraço também para você e para todos os seus vizinhos, amigos que nos assistiram também. O Wellington, obrigada Wellington pelas suas observações e que Deus abençoe muito você também. E a Adriana de Oliveira, que também escreveu pra gente. Um abraço, Adriana. E também queria mandar um abraço especial para Roseli de São José dos Campos, que também tem assistido o nosso programa e conversou comigo. Roseli, um abraço, um beijo no seu coração. E continue assistindo Está Escrito Adoração. E se quiser entrar em contato, basta escrever pra gente. E hoje, no programa, o pastor Ivan Saraiva trará um tema interessante. O pastor falará sobre pecado. Você já percebeu que, às vezes, a gente luta, tenta vencer o pecado e não consegue? Será que é possível viver sem pecar? Essas e outras respostas você confere hoje no Está Escrito Adoração. Por isso, não mude de canal, fique com a gente. O programa de hoje está imperdível. Mas agora é hora de música no programa Está Escrito Adoração. Com vocês, Jefferson Pilar. Espírito Santo, habite em nós, o nosso caráter vem moldar, derrama o teu poder, de tua graça eu quero provar, quero sentir teu amor, o teu amor eu quero sentir.
e nos dê a unção. Não dá mais pra aguentar, vem me consolar, Senhor. Por favor, nos estenda tua mão, nos leve para Canaã e lá eternamente viver junto a ti, Senhor, eu quero viver. Espírito Santo, habite em nós, o nosso caráter vem moldar, derrama o teu poder, de tua graça eu quero provar, quero sentir teu amor, o teu amor queremos sentir. Toma o meu coração e nos dê a unção. Consola, Senhor, por favor, nos estenda tua mão, nos leve para Canaã e lá eternamente viver junto a ti, Senhor, eu quero viver. Espírito Santo, habite em nós, nosso caráter vem moldar, com teu poder vem me amparar, com teu amor me consolar. Espírito Santo, habite em nós, nosso caráter vem moldar. Toma o meu coração e nos dê a unção. Pra aguentar, vem me consolar. É uma alegria poder recebê-lo aqui no Está Escrito Adoração. Você que é a mais nova aquisição, né, da gravadora Novo Tempo. Que Deus continue abençoando você, sua família, o seu ministério. Foi muito gostoso ter você aqui. No final do programa você volta para cantar para a gente, louvar e engrandecer o nome de Deus, certo? Eloá, quero te agradecer também mais uma vez pela participação, pela alegria, pelos abraços, por essa interação tão gostosa com todas as pessoas que têm participado aqui do Está Escrito Adoração. Que Deus continue abençoando vocês. Amém. E obviamente que Deus continue abençoando também a sua vida. Que o seu lar seja um pedacinho do céu na terra e que o Espírito Santo seja realmente esse grande consolador que tem feito a diferença na minha e na sua vida, que consegue nos mostrar aquilo que devemos fazer e aquilo que devemos abandonar. Existe uma expressão bíblica, teológica, que diz assim, que nós precisamos ter discernimento espiritual. O que é isso? É a sensibilidade de entendermos a voz de Deus na nossa vida para nos direcionar à existência. Você alguma vez já orou pedindo esse discernimento espiritual para que o Espírito de Deus possa nos conduzir, possa nos motivar a termos uma vida correta diante de Deus? Querido, eu queria também agradecer a presença aqui assistindo essa mensagem bíblica de
todos os nossos irmãos católicos, nossos irmãos evangélicos, pentecostais, protestantes, aqueles que são agnósticos, que tem, alguns deles têm até uma certa dificuldade de crer em algumas coisas, né, do mundo metafísico, mas que bom que você para um pouquinho para pelo menos refletir, pensar, ponderar, escutar a palavra de Deus, já é algo muito importante e significativo. Eu quero dizer que todas as pessoas de todas as religiões são muito bem-vindas aqui na TV Novo Tempo e de maneira bem especial no Está Escrito Adoração. Bom, eu também quero cumprimentar a todas as pessoas que estão me ouvindo nesse momento. Pessoas maravilhosas que estão ouvindo em uma das 17 rádios Novo Tempo espalhadas no Brasil. É uma grande alegria poder ter o Está Escrito Adoração transmitido também pela Rádio Novo Tempo. Que Deus possa cuidar de você, abençoar você e a sua família. Você não pode nos ver nesse momento, mas consegue nos ouvir. E a palavra de Deus está sendo pregada também a outras tantas cidades que tem a Rádio Novo Tempo. Um grande abraço a você que está nos ouvindo. Eu espero que a mensagem da palavra de Deus faça diferença na sua vida também. Bom, nós queremos conversar com Deus para que possamos abrir a sua palavra. Então, se você tiver a oportunidade, feche seus olhos, curve sua fronte e vamos juntos orar a Deus. Querido Pai, é uma grande alegria para nós termos a certeza e a confiança da Tua presença aqui conosco. Nós queremos sentir o Teu amor. Nós queremos perceber que mais uma vez o Senhor falará ao nosso coração e à nossa mente. A Tua palavra, Pai, é como uma espada de 2 gumes. Ela mesmo assim se define. Uma espada que penetra, uma espada que às vezes machuca para nos salvar. Assim como um bisturi médico abre às vezes a própria carne para poder salvar, a Tua palavra também faz isso. Nós queremos, ó Deus, ouvir a Tua mensagem, ouvir a Tua voz, mesmo que nos machuque em algum momento, mesmo que em alguma situação mexa com os nossos sentimentos mais profundos. Nós queremos, de maneira clara, ouvir a Tua palavra para nós essa noite. Toma conta de cada um de nós. Receba-nos, Senhor, nesse momento. Estamos tão distantes, milhares de quilômetros separam Jacareí de outras tantas cidades. A minha pessoa de tantas outras pessoas que são Teus filhos a quem o Senhor muito ama. Mas que sejamos todos unificados na Tua palavra nesse momento. É por isso que temos a certeza de que o Senhor mudará a nossa vida através da força da Tua vontade. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Existem momentos da vida da gente onde a gente vive situações e circunstâncias bem complexas e difíceis. Não sei se em algum momento você já conseguiu pintar um quadro mental a respeito do momento em que você vive. Mas muitas vezes os poetas da fé, talvez até inspirados na própria palavra de Deus, desenham os momentos mais angustiosos da nossa vida numa tempestade em um mar aberto. Um pequeno barco, a necessidade de ter um porto seguro. Você já se sentiu assim, sem forças para lutar contra um mar muitas vezes maior e mais forte e poderoso do que você? Você olhou para todos os lados e não encontrou nenhuma saída na sua vida? Querido, todas as vezes que nós vivemos momentos assim, e acredite no que eu vou dizer a você, todos nós sempre vivemos momentos assim várias vezes durante a nossa vida. Se hoje você vive um momento complicado, difícil como esse, eu quero que você se lembre um pouquinho do seu passado e você rapidamente vai se lembrar de que já viveu momentos também angustiosos. Talvez você pense assim, não, pastor, mas esse momento é o meu pior momento. Tudo bem, mas quando você vivia no passado outras tempestades, você também acreditava nisso. Também pensava, pastor, era o meu pior momento. Mas Deus, Ele sempre permite que a tempestade acabe, sempre. Deus olha hoje para você no meio da tua tempestade, no meio da tua dor, e Ele quer se apresentar como um porto seguro. Eu queria começar a reflexão dessa noite com o Jonas,
que é o nosso poeta, né, morando lá nos Estados Unidos, mas sempre trazendo uma palavra nova de reflexão para que eu e você possamos perceber, realmente Jesus é quem nos conduz nesse temporal chamado vida. Para levar a nau da vida a Porto Amigo, Senhor, eu já não sei o que resolva ou faça, pois o vento da angústia é contínua ameaça à rota que tracei, e o mínimo prossigo. Se os escolhos fatais da ingratidão consigo a custo ultrapassar, se o frio da desgraça gela as águas do mar por onde o barco passa, à luz do céu transponho as névoas do perigo. Eu penso em desistir às vezes, mas quando vou descer as velas da esperança, tu vens como um farol reacender minha coragem. Dá-me, Senhor, em meio aos vendavais, a fé para vencer a dor que fere e cansa, e em teu porto lançar minha âncora de paz. É isso mesmo. Deus é o nosso grande Redentor. É Ele quem redime a nossa vida dos momentos mais complexos e difíceis de toda a nossa existência. Mas hoje, como foi anunciado em toda a TV Novo Tempo e também no Twitter, em tantos meios de comunicação, hoje nós vamos falar a respeito do pecado. E você que está me ouvindo e não pode me assistir, eu queria que você, se pudesse, se concentrasse, porque a mensagem da palavra de Deus, eu tenho certeza, mudará o seu conceito de entender e de ver pecado na sua vida. Então, se você tem uma Bíblia, se você tem essa alegria, esse prazer de ter uma Bíblia aí consigo, então você já pode abrir lá no finalzinho da Bíblia, bem pertinho do Apocalipse, mas não é o Apocalipse. É no livro de 1 João. Não é o Evangelho de João, é a primeira epístola de João, no capítulo 3, do verso 4 até o verso 8. Existem aqui conceitos muito importantes para você e para mim. Achou? 1 João, no capítulo 3, verso 4 a 8. Deixe a sua Bíblia aberta, porque eu quero começar contando para você uma história. Uma história verídica, mas que chama bastante a nossa atenção. Um dia desses, eu estava entrando em contato com vários artigos e me deparei com um que me chamou a atenção. Pelo título, logo de cara, se chamava assim, O Bobalhão de Virginia Beach. Eu pensei, mas que história é essa de um bobalhão de Virginia Beach, uma cidade, né, do estado da Virgínia, lá nos Estados Unidos? Eu pensei, bobalhão de Virginia Beach? Resolvi ler. E a história é impressionante. Esse indivíduo passava por um problema difícil, complexo de sua vida pessoal. Ele estava com problemas financeiros, ele não tinha dinheiro, um monte de conta para pagar, um monte de sonhos a realizar, e ele pensava, o que eu vou fazer? Não tenho dinheiro, e ele pensou em algumas alternativas, e olha o que vem à mente desse indivíduo. Ele pensou assim, bom, eu posso roubar um banco, mas ele nunca tinha roubado um lápis sequer. Ele pensou, como é que eu roubo um banco? E ele ficou pensando, ele pensou, não, é besteira da minha cabeça, eu não posso e não devo roubar banco nenhum, nunca roubei nada, não sou um ladrão, não vou roubar. Vou emprestar dinheiro do banco. Lógico, uma decisão muito mais assertiva, uma decisão muito mais lógica. A gente não deve roubar. E o indivíduo, sem nenhum tipo de experiência, nenhum tipo de roubo, roubar um banco. Bom, ele entrou nesse banco. E você sabe que nos Estados Unidos o sistema dos bancos, sobretudo nas cidades do interior, são bem diferentes dos nossos bancos aqui no Brasil. Aqui, para você entrar, você precisa deixar celular, chave, detectores de metal, guardas. Nos Estados Unidos não, a maioria dos bancos você entra sem nenhum tipo de empecilho dentro do banco. E ele entrou. Ele tinha uma arma, vocês sabem, nos Estados Unidos é muito fácil ter arma, né? A legalização da arma lá é absurda, qualquer pessoa pode ter acesso a isso. Ele tinha uma arma e ele andava com a arma e ele pensou, bom, eu vou lá fazer um empréstimo no banco, eu não vou roubar. E foi, e realmente pegou todos os papéis, começou a preencher os papéis para conseguir dinheiro emprestado. Bom,
Quando ele chegou no caixa, já com todos os papéis preenchidos para pedir o dinheiro que ele queria, ele entregou os papéis para a mulher, mas de repente veio uma coisa na cabeça dele, ele pensou assim, não, isso aí tá errado, eu não vou pedir dinheiro emprestado. Ele pegou aqui a arma, apontou para a mulher do caixa e falou assim, me dá o dinheiro. Você já reparou quando a gente está nervoso, parece que a gente morde os dentes, né? A gente fala assim, me passa o dinheiro. E lógico, a mulher ficou completamente horrorizada, começou a abrir ali a sua gaveta, pegar o dinheiro, colocar, entregar na mão dele. Ele não tinha saco nenhum, ele não estava preparado para o assalto. Começou a pegar o dinheiro e colocar em todos os bolsos que ele tinha. E a hora que ele pegou aquilo que ele achava que já era uma boa quantia, deu as costas e saiu correndo. Quando ele está saindo do banco, ele lembra de uma coisa, mas espera aí, eu preenchi todos os meus dados nos formulários e entreguei para a moça, vão me descobrir. E aí então sabe o que ele fez? Voltou até o caixa correndo e falou assim, me passa os papéis. E a mulher pegou, entregou os papéis para ele e ele saiu correndo. Quando ele sai do banco para poder fugir daquela situação, da cena do crime, ele procura, cadê a chave do carro? Ele tinha esquecido exatamente em cima do balcão da mulher do caixa do banco. Ele pensou, não posso voltar lá agora, já acionaram o alarme, saiu correndo a pé, fugindo com dólar caindo para tudo quanto é lado. Você já imagina a cena. Ele entrou na primeira loja de fast food, né, comida rápida, e ele entrou no banheiro, colocou a arma dele em cima, colocou a arma em cima num suporte que tinha ali dentro do banheiro e saiu correndo para casa. Quando ele chega em casa, ele morava sozinho com um companheiro, o companheiro disse assim, fulano, eu preciso do meu carro. E o indivíduo falou assim, qual carro? O carro que eu emprestei para você. Ele falou assim, o carro que você me emprestou. Ele disse, já sei, roubaram seu carro. Como assim roubaram meu carro? Roubaram seu carro, eu estacionei. E ele pensou, crime perfeito. Certo? Crime perfeito. Porque alguém roubou o carro para roubar o banco e ele estava livre. E ele pensou, agora eu acertei, essa foi muito boa. O amigo que era o dono do carro, na mesma hora pegou o telefone e ligou para a polícia. A polícia já havia sido acionada no banco e já tinham descoberto um carro abandonado em frente ao banco. E lógico, a polícia foi atender a ocorrência de um roubo de um carro e em 5 minutos a polícia conseguiu extrair do indivíduo que ele tinha roubado o banco. E por isso, depois de preso, todo o artigo escrito foi dado o título O Bobalhão de Virginia Beach. Eu acredito que você entendeu a mensagem. O crime não compensa. Para pensar. Todas as estatísticas dizem que um traficante de drogas, por exemplo, ele tem uma estimativa de vida muito menor do que um cidadão comum. O crime nunca compensou. Você pode olhar o fim de todas as pessoas que cometem crime. Não são bons finais. E se porventura aparece um fim relativamente positivo, você sabe que isso é uma grandiosíssima exceção. O crime de fato não compensa. O que eu quero falar com você hoje, essa noite, agora vamos entrar na mensagem bíblica, é que existe uma paráfrase para isso, né? Assim como o crime não compensa, o pecado também não compensa. Reflita comigo, alguma vez que você pecou, valeu a pena? Pense, nós temos um grande problema com o pecado, e o problema do pecado não é que pecamos de vez em quando. O problema do pecado é que não fazemos outra coisa a não ser pecar na nossa vida. Nós pecamos e pecamos muito. E pecamos, você sabe que o pecado ele não permanece nunca na sua intensidade. Toda vez que o pecado é refeito, ele ganha novos ares, novas profundidades e novos horizontes. A gente vive pecando. Mas se você honestamente parar para refletir o seu pecado, você vai descobrir de maneira rápida e objetiva que não vale a pena. O pecado nunca valeu a pena. Se pecado valesse a pena, nenhum de nós ia lutar contra ele. Agora, se o pecado não vale a pena, se você e eu sabemos disso, por que é que vivemos pecando? Por que não fazemos outra coisa a não ser pecar? Bom, para a gente responder essas e outras perguntas que vão surgir no decorrer da mensagem bíblica de hoje, eu gostaria de ler os textos que eu me referi a você. Espero que você já tenha aí a sua Bíblia aberta. 1 João 3, a partir do verso 4, diz assim. Acompanhe comigo a leitura. Todo aquele que comete pecado transgride a lei, pois o pecado é a transgressão da lei.
E bem sabeis que ele, Jesus, se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo que vive pecando não o viu, nem o conhece. Filhinhos, é João dizendo, né? Ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Esses são versos muito duros, difíceis. Para mim, esses são os versos mais importantes em relação ao pecado de toda a Bíblia, porque eles conseguem nos esclarecer muitas coisas. Primeiro, nós encontramos no verso 4 a principal ou a clássica definição de pecado na Bíblia. Pecado é a transgressão da lei. Agora veja o perigo, você que é meu irmão pentecostal, você que é meu irmão evangélico, protestante, veja o perigo que temos ao afirmar que a lei foi abolida. Porque quando eu afirmo que a lei de Deus foi abolida, eu estou dizendo que esse texto não é mais real. Ele não é mais verdadeiro, ele não serve mais para todas as gerações, porque a lei foi abolida. Porque a definição de pecado é a transgressão da lei. Se eu não tenho mais lei, não existe mais pecado. Agora, se não existe pecado, o que é que você comete? Que te dá sentimento de culpa, que magoa a sua família, que magoa você, que magoa os seus amigos. Você sabe que o pecado é real. Como eu sei que o pecado é real? Porque a Bíblia define o conceito de pecado. Pecado é a transgressão da lei. Agora, o texto que nós lemos aqui, ele também define outras coisas. Que existem diferenças, e agora a gente vai entrar um pouquinho mais na questão filosófica, mas que vai trazer para a gente claridade em tudo que vamos tratar aqui. Você sabe que pecado é mais do que um ato. Pecado é um estado. Eu nasci pecador, eu sou um pecador. E porque eu sou um pecador, o que eu faço? Eu cometo atos pecaminosos. O processo não é o inverso. Algumas pessoas pensam assim: eu me torno um pecador porque eu peco. Logo, se eu ficar sem pecar, eu não sou mais pecador. Mas a Bíblia não ensina isso. Então vamos lá, vamos repetir para a gente ter esse conceito claro na nossa mente. Eu sou um pecador e por ser um pecador eu cometo atos pecaminosos. Não é o inverso. O inverso, algumas pessoas pensam assim: olha, eu cometo atos pecaminosos, por isso eu sou um pecador. Logo, olha a lógica, se eu não cometer atos pecaminosos, eu não matar, roubar, adulterar, não mentir, logo eu não sou mais um pecador. Isso é um erro, é uma falácia, é uma mentira. A Bíblia diz, você é pecador. Mesmo que você ficasse 10 anos sem cometer nenhum ato pecaminoso, ainda assim você seria um pecador. Mas eu preciso também mostrar uma coisa a você, vacinar você de um erro muito intenso e que começa a crescer em alguns meios cristãos, onde as pessoas acreditam na história do perfeccionismo, que é uma doutrina que não é bíblica, que diz que você pode viver sem pecado. Já imaginou você ter uma autodisciplina espiritual tão intensa, tão profunda, onde você não comete mais pecado? Será que isso é possível? Sabe qual é a lógica que as pessoas usam? Elas pensam assim: bom, eu consigo ficar 10 segundos sem pecar? Sem cometer nenhum ato pecaminoso, 10 segundos? É possível. Você já ficou, eu já fiquei. Bom, logo, se eu consigo ficar 10 segundos, por que eu não posso ficar 1 minuto? Talvez seja possível. Se 1 minuto é possível, por que não 10? Por que não 10 horas? Por que não 10 dias? Por que não 10 anos? Então eles pensam assim: se a parte é possível, o todo também é. E por isso dizem, você precisa viver sem cometer nenhum pecado. Mas eu quero ler na Bíblia um texto para você, muito claro, no mesmo livro de João, certo? Preste atenção que esse texto não vai aparecer na sua tela, mas é no livro de 1 João, no capítulo 1, agora aqui no verso 8, que diz assim: se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Então qualquer pessoa que diga assim, não, eu não tenho pecados, a Bíblia diz que ela está mentindo. Você é pecador e peca.
Eu sou pecador e peco. Agora vem a mesma questão do começo. Ora, se eu já entendi que eu sou um pecador, lembra do Salmo 51, Davi declarando, em pecado me concebeu a minha mãe. Ele declara isso, veja, o homem segundo o coração de Deus, ele declara, eu fui concebido em pecado, eu nasci em pecado, eu sou um pecador, você é um pecador, certo? Todos pecaram, a Bíblia diz. Todos pecaram, inclusive eu e você. Agora, se eu sou pecador e cometo atos pecaminosos e eu sei que isso não vale a pena, por que é que eu continuo pecando? Por que é que eu continuo na prática do pecado? O que acontece com a minha vida? Porque eu quero fazer o que é certo e eu não consigo. Você quer fazer o que é certo e você não consegue vencer o teu mal. A primeira coisa que eu quero dizer para você nessa noite, eu queria que você se concentrasse bastante no que eu vou dizer. Não importa se você está me vendo ou me ouvindo através das rádios Novo Tempo. A tua luta é a mesma luta que Paulo teve. A mesma luta. Paulo declara isso. No livro de Romanos, ele diz, o bem que eu quero fazer, eu não consigo. E o mal que eu odeio, isso é que eu faço. Eu queria que você, por alguns segundos, refletisse nas maiores dores da sua vida, nos maiores sofrimentos. Talvez você tenha perdido alguém, talvez você esteja sofrendo nesse exato momento pelo luto de alguém. Talvez você esteja sofrendo por uma crise financeira sem precedentes na tua casa, na tua família. Talvez você esteja sofrendo porque a sua filha ou a sua neta de 16 anos perdeu uma visão. Corre o risco de perder a segunda visão e você está desesperado. Tantos problemas ocorrem nas vidas e nos dramas pessoais de todas as pessoas. Sabe a dor mais profunda que você já sentiu? O culpado chama-se diabo. O pai da mentira, aquele que te faz pecar. Agora, não tem lógica. Por que que nós odiamos o pecado? Por que que nós sabemos que quando pecamos nos associamos ao mal, ao pai da mentira, nos associamos ao inimigo de Deus, que é quem tanto nos faz sofrer? Não tem lógica pecar, não vale a pena pecar, o pecado não compensa. Você sabe disso, eu sei disso, e a pergunta continua martelando na minha e na sua vida. Por que é que eu não consigo me livrar desse mal? Algumas pessoas entendem e preferem ou gostam de comparar o pecado a uma droga, a um vício. Existem pessoas viciadas em pecado. Você já parou para pensar que talvez você seja viciado em pecado? Agora, como se trata um drogado viciado? Sozinho ele consegue sair? Nunca. Sozinho um drogado nunca vai sair das drogas. Ele precisa de apoio, ele precisa de força externa para poder vencer. Você sabe que existe diferença entre um indivíduo que é pecador e um indivíduo que ama o pecado. De vez em quando algumas pessoas pecam. São boas pessoas, são convertidas, algumas delas são batizadas, muitas delas frequentam uma igreja, são sinceras em tudo que fazem, no que pensam e de vez em quando cometem um pecado, um erro aqui, outro ali, pecam, precisam se arrepender, confessar os seus pecados, abandonar os seus pecados e aí então recebem o perdão de Deus e aí são lavados pelo sangue do Cordeiro. Agora, existem pessoas que amam viver no lodo e na lama do pecado. Elas escolhem o mal, elas amam o pecado, elas querem aquilo para a vida delas, elas vivem gostando da prática do pecado. E veja, é muito simples a gente pensar assim, não, eu faço parte desse grupo aqui, eu sou um pecador convertido que de vez em quando eu peco. E quem são esses aqui que vivem na prática do pecado? São os outros, nunca eu. Agora lembre-se que o que Deus quer não é apenas uma confissão de lábios da sua parte. Ah, sim, eu amo a Jesus, eu sou salvo por Jesus, Ele é meu Redentor. Isso faz parte, mas não é o todo, isso é uma pequena parte da vida cristã. Quando que nós falamos e gritamos? Através dos nossos atos, através da nossa ação, através das nossas escolhas. Se você continua vivendo a prática do pecado, mesmo que depois haja um sofrimento, até por sentimento de culpa por aquilo que você fez, mas você torna a fazer, você está vivendo a mar no lodo do pecado. Você quer viver ali. Agora, se você vive nessa lama do pecado, se você hoje vive o vício do pecado e você não consegue sair de jeito nenhum e você precisa sair e você não sabe como, você ligou no canal certo ou você sintonizou na rádio certa.
Porque Deus hoje quer falar para você como vencer o pecado. Agora, partimos do seguinte pressuposto: você nunca vai vencer o pecado. Você entende o que eu quero dizer? É mais ou menos assim. Imagine que eu viesse aqui para esse cenário e eu começasse a empurrar esse cenário. Por mais força que eu fizesse, eu não ia conseguir empurrar. Ele está fixado, ele está chumbado no chão. Eu não vou conseguir empurrar isso aqui por nada. Mesmo que você venha da sua casa me ajudar a empurrar o cenário, que talvez você que esteja me ouvindo está vendo, mas se você pudesse empurrar esse cenário comigo, a gente não ia conseguir empurrar. Por quê? Porque a força que eu empresto, que você empresta para derrubar uma parede, não é suficiente nunca para derrubar a parede. Assim, todo o teu esforço possível para poder vencer o pecado não é suficiente para vencer o pecado. Olha, preste atenção no verso que nós lemos no verso 8 do capítulo 3 de 1 João, que diz assim: quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. E agora a parte que eu quero. Para isto o Filho de Deus, que é Jesus, se manifestou, para destruir as obras do diabo. Jesus Cristo veio vencer o pecado por mim e por você, por uma única razão. Eu e você não conseguimos vencer o pecado. Pense em todas as vezes que você prometeu abandonar o mal. Conseguiu? Não conseguiu. Sabe por quê? Porque você tentou sozinho. Agora, quando Jesus entra na nossa vida, as coisas começam a mudar. Eu quero lembrar a você que o pecado sempre vai levar você mais longe do que você quer ir. Sempre. Só pense, por exemplo, no caso de Abraão. Abraão cometeu talvez um dos grandes pecados e erros que nós cometemos. Nós queremos fazer a vontade de Deus do nosso modo. Reparou como é? Veja, a pessoa sabe que é da vontade de Deus que ela case, porque Deus não projetou ninguém para ficar só. Então ela diz assim, bom, é da vontade de Deus que eu case? Ok, então eu vou escolher, eu vou definir, eu vou determinar todas as coisas. Fazer a vontade de Deus do nosso jeito, do nosso modo, é a maior desgraça que pode acontecer na minha e na sua vida. É o maior problema que pode acontecer, e Abraão fez isso. Qual era a vontade de Deus para Abraão? Bom, Abraão, eu quero que você seja pai de uma grande nação. Ah, maravilha. Deus demorou, o que foi que Abraão fez? Eu vou ajudar a Deus, eu vou fazer a vontade de Deus do meu modo, do meu jeito. Aceitou a sugestão de Sara, e você sabe o problema que temos até hoje. Os filhos de Ismael, que são os árabes, e os filhos de Isaac, que são os israelitas, lutando até hoje por um pedaço de terra, pessoas sendo explodidas, a faixa de Gaza, aquele problema tremendo, os países palestinos que não reconhecem Israel como nação, e Israel que quer determinar o espaço geográfico dele, briga entre dois irmãos acontecendo até hoje, sabe por quê? Porque um dia um homem quis fazer a vontade de Deus do jeito dele. O pecado é assim, ele sempre leva você mais longe do que você quer ir. E o pecado também sempre, preste atenção, sempre vai fazer você permanecer mais tempo do que quer ficar. Sabe como que Satanás se aproxima de você e de mim, não sabe? Ele olha para você, olha para mim e diz assim, olha, você vai cometer esse erro, você sabe que é errado, mas é só uma vez. Ou então, é só mais esta vez, depois nunca mais. É só essa vez. O pecado sempre vai fazer você ficar mais tempo nele do que quer ficar. Sempre. Veja, por exemplo, o caso de Davi. Davi, quando ele se levantou naquela manhã, você achou que ele tinha planejado adulterar? Achou que ele planejou matar Urias? Não. Ele acordou aquela manhã, não estava onde deveria estar, porque deveria estar na guerra, ele era um rei, mas antes de tudo era um grande general. Não estava tranquilamente no palácio, enquanto os homens dele estavam dando a vida pelo reino dele. Ele não estava no lugar onde deveria estar, por isso a gente precisa tomar cuidado nos lugares onde vamos ou nos lugares que deixamos de ir. Sabe, sábado pela manhã é onde você precisa estar? Na igreja? Ah, mas por quê? Porque Jesus Cristo e a igreja aos sábados. Você sabe disso? É o Novo Testamento declarando isso. O costume de Cristo era ir aos sábados na igreja. Onde que eu tenho que estar sábado de manhã? Qual é o dia de adoração? É esse dia.
porque foi Deus quem determinou. Cuidado com os lugares que você deixa de ir, cuidado com os lugares onde você vai. E Davi viu ali Betseba, e você conhece toda a história, chamou Betseba, adulterou com Betseba, ela engravidou, não sabia o que fazer, então falou o seguinte, olha, manda matar Urias. Gente, Urias era um dos 300 valentes de Davi. Urias já tinha colocado a vida em risco por Davi várias vezes antes de Davi ser quem era, um grande rei. Era um homem de confiança de Davi. Mas o que Davi faz? Adultera, trai, magoa a si mesmo e ainda pega, inclui outras pessoas para poder mandar matar Urias, e outras pessoas morreram com Urias. Querido, o pecado vai levar você mais longe do que você quer ir e fará você ficar mais tempo nele do que quer ficar. Porque quando a gente estuda a história de Davi, a gente descobre que toda a família dele na sequência traz problemas e dificuldades, é meio-irmão violentando meia-irmã, o outro meio-irmão matando, assassinando o outro irmão, desgraça, os filhos morrendo, tristeza, filho querendo usurpar o próprio reino do pai, desgraça na vida de alguém que um dia escolheu não estar no lugar onde deveria estar. O pecado faz isso, leva você mais longe do que você quer ir e faz você ficar mais tempo do que quer ficar. Mas há um terceiro fator importante, o pecado sempre vai cobrar mais do que você quer pagar, sempre, sempre. Veja, o salário do pecado, a Bíblia diz que é a morte, a paga do pecado é a morte. Você pecou, vai morrer. Entende o que eu quero dizer? Você pecou, acredite no que eu vou dizer para você. Alguém vai morrer. Não existe desconto para isso. Não existe como você parcelar a paga do pecado. Se você pecou, alguém vai morrer. Ou você vai morrer, ou Jesus vai morrer no seu lugar. Mas alguém vai morrer, amigo. Não existe pecado no universo sem uma paga, sem o resultado do pecado, que é a morte. Você pecou, alguém vai morrer. Ou você vai morrer por causa desse pecado, ou Jesus vai morrer por você, mas alguém vai ter que morrer. Não existe pecado sem paga. Pecou, gera morte. Se você pecou, isso gera morte na sua vida. Querido, você precisa perceber que aqueles que não vivem pecando têm uma característica, e sabe qual é? Eles permanecem em Cristo. O fato de você não viver na prática do pecado não é por um esforço pessoal seu, não é porque você é melhor do que os outros, ou porque as tentações são menores na sua vida. Sabe, todas as vezes que você resistiu uma tentação, sabe por quê? Porque você permaneceu em Cristo. É isso que o texto diz, quem permanece em mim não vive pecando. Todas as vezes que eu pequei, eu tive que me afastar de Cristo. Todas as vezes que eu resisti a uma tentação é porque eu estava ligado a Ele. Já que eu não posso vencer o pecado, já que Ele é muito mais forte do que eu, já que o pecado inunda a minha vida e eu sou pecador, cometendo ou não cometendo pecado, como é que eu me livro dele? Só existe um caminho, e isso que você precisa focar na sua vida. Você quer vencer o pecado, você precisa de ajuda externa, assim como um drogado. Como faz isso? Permaneça em Cristo, grude em Cristo. Você consegue entender? Não é estar perto de Cristo, não é adorar a Cristo, não é ir para uma igreja louvar a Cristo que você vai vencer o pecado, não é você declamar ou declarar que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida que fará você vencer o pecado. Quem permanece em mim, quem se apropria de Cristo na sua vida, esse não vive pecando. Então, imagine didaticamente assim, como que é a nossa vida? A gente permanece em Cristo e depois solta, aí a gente peca. Permanece, vence. Me afastei, estou pecando. Entenda o conceito. É impossível você pecar em Cristo. É impossível. Mas também é impossível não pecar quando você se separa dele. É impossível. Você precisa permanecer nele o tempo inteiro. Permanecer. Você quer permanecer em Cristo hoje na sua vida? Você quer viver e vencer o pecado na tua existência? Então você precisa tomar uma decisão. A decisão de que você permanecerá nele. Você estará junto de Cristo todo o tempo. Quanto mais tempo você permanecer em Cristo, mais você viverá a vida que você sempre quis. Mais você terá uma vida santa. Mas é necessário permanecer. Se hoje você tomar a decisão, se hoje você buscar ao Senhor Jesus, acredite, uma coisa
impressionante ocorrerá no céu. Sabe o que vai acontecer? Uma festa no céu, uma grande festa. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor declara que quando um pecador se arrepende, se aproxima de Cristo e permanece nele, a festa no céu. Festa, alegria, paixão do céu sendo derramada por você, na alegria de que você nasceu de fato de novo. Permaneça em Cristo, arrependa-se dos teus pecados e você descobrirá a festa mais linda já preparada por você e para você, a festa dos anjos, a festa de Jesus, a festa do céu, porque a festa, quando um pecador se arrepende e quando este permanece em Jesus. O Jefferson irá cantar. E enquanto Jefferson cantar, querido, eu queria que você tomasse a sua decisão. Que você falasse hoje a Cristo Jesus: eu não quero mais me separar do Senhor. Eu quero permanecer ao teu lado todo o tempo da minha vida. É a única coisa que fará você se salvar. É o único porto seguro que você tem. Você precisa, assim como eu, permanecer naquele que vence o pecado, naquele que veio para destruir as obras do diabo na sua vida. Você quer tomar essa decisão? Meu amigo, se você estiver me ouvindo, tome a sua decisão. Se você estiver me vendo nesse momento, tome aí onde você está a decisão de permanecer ao lado daquele que entregou tudo, tudo por amor a você. Você decidiu seguir outro caminho, fugiu dos braços do Senhor, mas Cristo não te deixará sozinho a caminhar. Contigo estará sempre a trilhar. Haverá uma festa no céu quando você se entregar. Cristo vai te amparar quando você voltar. Então por que não se arrepender? Cristo hoje chama você. Erga tua voz em oração, só basta lhe pedir perdão, Senhor. Chegou os momentos mais difíceis. Estava sem destino a vagar. Mas ao clamar o nome do Salvador, pediu perdão naquela sincera oração. Cristo disse: vai, não te preocupas, a minha promessa aqui está. Os teus problemas, sim, eu resolvi, não há mais motivos pra chorar. Então agora vai, filho meu, vai, filho, a tua fé te curou, a tua fé te salvou, meu sangue te resgatou. Hoje é uma festa no céu, pois meu filho se entregou. O céu inteiro celebrou quando meu filho então voltou.
não se arrepender, Cristo hoje chama você. Erga tua voz em oração, só basta lhe pedir voz em oração, só basta lhe pedir perdão. Amém. Querido, esse é o momento onde você precisa se entregar. O pecado tem destruído a vida de tantas pessoas. Esse é o momento de você ter a sua vida reconstruída ou construída. Eu não sei o que atormenta a tua vida, eu não sei o que acaba com a tua existência, o que tira a tua paz. Mas se você se apegar a Cristo, se você permanecer nele, Ele vai vencer. Ele venceu. Ele venceu o mal, Ele venceu o pecado, Ele venceu a morte, Ele venceu o diabo e Ele vai vencer o pecado que habita na sua vida. Por isso, querido, acredite, se você estiver nele, se você permanecer nele, você estará livre do mal que destrói a tua vida e a vida da tua família. Não há outro caminho. Se puder, feche seus olhos, curve sua fronte e vamos juntos orar a Deus. Querido Pai, há muitas pessoas assistindo e ouvindo a mensagem da Tua Palavra. Algumas delas, ó Deus, começam a enxugar as lágrimas e ter a certeza de que podem, pela Tua graça, pela Tua força e poder, vencer o mal que as destrói. Pessoas que vivem no vício do mal e do pecado, mas que pela primeira vez estão se aproximando do Senhor, algumas delas até mesmo rastejando, para permanecer em Ti. Obrigado, Pai, porque temos a certeza de que o Senhor está dando nesse momento a vitória para cada uma delas. Por isso, Pai, entregamos cada uma dessas pessoas em Tuas mãos nesse momento, para que o Senhor destrua as obras do inimigo na vida de cada uma delas. Em nome e por amor de Jesus. Amém.